a depressão. Não porque é setembro, não porque existem campanhas de setembro amarelo, né? Mas porque é um tema que precisa ser conversado, precisa ser discutido constantemente, não só em setembro, né? A gente tem esse hábito, né? A sociedade tem esse hábito de estabelecer algumas propagandas, algumas campanhas que duram um tempo determinado e depois parece que o assunto acaba sendo esquecido, não é? E abandonado, mas não é esse o intuito. De qual depressão que a gente vai falar? Por que eu estou falando de qual? Porque a depressão, ela é uma manifestação de alguma outra coisa. Esse é um outro hábito social, de tratar a depressão como se fosse alguma coisa muito bem conhecido, muito bem estabelecido, quando na verdade a depressão é uma manifestação, é um fenômeno, né? A palavra fenômeno quer dizer aquilo que pode ser visto, né? Aquilo que pode ser conhecido, aquilo que pode ser decodificado. Então, por trás disso que pode ser visto, que pode ser percebido, existe um sistema acontecendo, não é? E esse sistema, ele pode ser extremamente variável. Um sujeito pode estar manifestando uma depressão por um motivo e o outro por um outro completamente diferente. Mas quando a gente trata de depressão, parece que a gente está tratando da mesma coisa. Então, a gente poderia fazer uma relação com a temperatura do corpo elevada. A temperatura do corpo elevada pode ser por vários motivos. O corpo eleva a temperatura por vários motivos. Um sujeito que está fazendo uma atividade física intensa, por exemplo, a temperatura do corpo dele está elevada. Está tão elevada quanto um sujeito que está com uma infecção, por exemplo, também tem essa temperatura elevada. Mas a gente não trata a temperatura elevada da mesma forma, não é? Assim como a gente vem tratando a depressão. Então, a depressão pode ser uma manifestação, por exemplo, de uma experiência saudável e muito importante do sujeito. Então, ele pode estar manifestando sintomas depressivos, ele pode estar se mostrando deprimido por motivos saudáveis, por experiências necessárias, e por conta disso precisa ser respeitado e não medicado, percebe? Mas muitas vezes, por conta de um olhar intolerante, o sujeito, mesmo sem qualquer tipo de percepção mais cuidadosa, ele passa a ser medicado. Por exemplo, quando o sujeito tem uma perda muito grande de alguma coisa muito importante na vida dele, ele pode viver um processo de depressão. E essas coisas, muitas vezes, nem o sujeito tem muita consciência do que é que ele perdeu. Não é alguma coisa concreta que fica muito evidente para ele não tem muita consciência disso, mas ele está sofrendo aquela perda, não é? E precisa ser respeitado naquele período, mas não existe tolerância hoje para um sujeito viver algum tempo, não é? De uma experiência deprimida que seria necessário ele viver, não é isso? Então, nós temos aí várias experiências que podem trazer para o sujeito uma manifestação de depressão, desde a mais saudável até a mais patológica, aquela que, por exemplo, pode trazer para ele um impulso suicida. Esse tipo de depressão patológica que traz para o sujeito um impulso suicida, ela se configura num sistema que aconteceu muito antes dessa pessoa, por exemplo, nascer.
se configurou um ambiente familiar, se configurou um ambiente de relações, um ambiente afetivo, nocivo o suficiente para que essa pessoa manifestasse essa depressão. Na corrente dos pensadores que a gente estuda dentro da psicanálise, tem um pensador chamado Wilfred Bion, que a gente tem um apreço muito grande dentro do grupo, e ele traz uma expansão muito grande para a psicanálise quando ele propõe a ideia do pensamento em busca do pensador, do pensamento que antecede o pensador. Então, cada um de nós, antes de nascer, teve um pensamento que nos antecedeu. Antes de cada um de nós nascer, já havia um pensamento sobre nós. E este pensamento que nos antecedeu tem uma influência enorme no nosso funcionamento mental, assim que a gente nascer. Um sujeito que tem essa configuração de depressão grave, de depressão patológica grave, que pode culminar num suicídio, impreterivelmente teve um pensamento que antecedeu, rico em elementos nocivos e obstrutores, como inveja, ódio, vingança e outros mais, que são elementos que não permitem que o sujeito possa ter um desenvolvimento natural e saudável do seu aparelho mental, da sua personalidade. Então, normalmente, e pelo menos nos casos que eu pude atender, isso aqui que eu estou falando para vocês é muito mais dentro da perspectiva de uma experiência vivida em clínica, atendendo pessoas, vivendo com pessoas que manifestam essa depressão patológica, não é? Do que especulação teórica. Então, assim, a totalidade das pessoas das quais eu atendi que manifestassem depressão grave, viveram e vivem dentro do seu lar, dentro da sua casa, experiências afetivas com vínculos extremamente nocivos, vínculos exigentes, vínculos de cobrança, vínculos povoados de culpa, de chantagem emocional. Percebe? Enquanto isso tudo não puder ser tratado, não tem como tratar essa depressão, a não ser que esse sujeito se afaste de todos os vínculos dele. Então, nós estamos falando aqui de uma configuração de pensamento que antecede isso que a gente está chamando de depressão. Então, o sujeito depressivo teve, antes dessa instalação dessa depressão, toda uma configuração que o levou a isso. E aí fica muito difícil propor uma campanha de prevenção a alguma coisa da qual está acontecendo sem que possa ser cuidada, não é? E fica pior ainda quando a gente estabelece um mês por ano para tratar disso e depois esquece dessa conversa, porque é o que normalmente a gente tem. Então, qual foi o pensamento que antecedeu o pensador depressivo, patológico? É um pensamento inundado de culpa, de exigência, de vingança, de inveja, de ódio, de raiva, de exclusão, de rejeição. Tudo isso vai desaguar num sujeito, e muitas vezes é esse sujeito que é o para-raio de uma família, muitas vezes adoecida, onde todo mundo está fugindo da realidade, consegue fugir da realidade, esse sujeito não consegue fugir da realidade e começa a manifestar essa patologia que na verdade está configurada na família, no meio, no ambiente emocional que esse sujeito está inserido. E aí o que normalmente faz com esse sujeito? Medica ele, administra doses químicas extremamente viciantes nesse sujeito,
para que ele suporte continuar vivendo naquele ambiente que vai continuar o mesmo. Existe uma necessidade de se cuidar de alguma coisa que muitas vezes pela vida inteira passou descuidado. E aí a psicoterapia, isso que a gente estuda, isso que a gente vive, isso que a gente cultiva no nosso grupo, é um instrumento por excelência para tratar disso. Porque dentro de um setting terapêutico, dentro de uma configuração psicoterapêutica, a gente vai tentar, né, e a palavra é tentar mesmo, porque precisa haver uma configuração muito favorável para que isso possa acontecer. A gente vai tentar criar através do acolhimento, e o acolhimento é uma experiência que acontece a partir de um sujeito que é capaz de acolher um outro sujeito que está disponível a ser acolhido. Percebe? Esta configuração, esse encontro já é por si extremamente raro, não é? Dificilmente você vai encontrar um sujeito capaz de acolher realmente, e dificilmente você vai encontrar um sujeito que realmente está disponível a ser acolhido. Na maioria das vezes ele quer muito rapidamente se livrar daquele desconforto que está havendo com ele, não é? E não está nem um pouco disponível a viver uma experiência que muitas vezes leva anos. Então, através desse processo psicoterapêutico, através dessa intervenção acolhedora, nós vamos tentar criar um ambiente saudável o suficiente para que possa se viver experiências emocionais reparadoras, através de encontros periódicos dentro de um ambiente onde esteja livre, mais livre possível de julgamentos, de bajulações, de exigências, de cobranças, para que dentro desse ambiente possa ser vivido experiências que possam trazer para o sujeito possibilidades de reparação deste aparelho emocional que foi golpeado, que foi ameaçado muitas vezes pela vida inteira. Então este olhar é um olhar de responsabilidade, é um olhar sincero, franco, de responsabilização, que cada um possa se responsabilizar pelo menos por si mesmo, pelo menos pelo mínimo de respeito que possa ter pela sua própria dor e pela dor do outro.